Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, se a gente teve o dia da balança comercial durante essa semana, hoje a gente tem o dia da inflação, porque saíram dados da inflação da China, trazendo novidades e também dados aí da nossa inflação brasileira. Hoje saiu o nosso IPCA e a gente vai trazer tintim por tintim para vocês. A gente vai passar pelo assunto do Rio Grande do Sul também, que teve ali na sua pesquisa mensal regional, pesquisa industrial regional, uma alta bastante relevante, já recuperando aí parte dos impactos das enchentes. E a gente também vai cumprir a promessa e falar do Roberto Campos Neto hoje. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André, que está em casa. Bom dia, André, como é que você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia para toda a nossa audiência. Um bom dia especial ao Emerson, meu dentista aí, que me fez ter uma grande noite aí, uma grande noite aí durante essa madrugada aí. Mas vamos falar hoje aí de inflação, muito de inflação, né? Dados aqui no Brasil, um pouco acima do que o mercado esperava, pontos negativos em relação a combustíveis, mas muito positivos em relação a alimentos. Então, para as pessoas mais pobres, a inflação vai ter um belo de um alívio aí, pelo que a gente está observando. Vamos falar também da inflação na China, vamos falar aí do Roberto Campos Neto, que mais uma vez está fazendo besteira, né, para variar. Ô, Campos Neto, que maravilha. Vamos falar aí também do Rio Grande do Sul. Mas antes de tudo, Débora, já vamos passar para a nossa agenda, então, aí, que tem bastante coisa aí para a gente tratar no dia de hoje, né? Hoje temos uma agenda, como eu falei, bem voltada. Na verdade, os dados da China saíram na madrugada, né? Então estavam até no finzinho da agenda de ontem, porque saiu ali por volta, um pouquinho antes da meia-noite, a gente já tinha esses dados da China, mas eles tiveram uma repercussão aí hoje na manhã. Então, na manhã da Ásia, na madrugada e manhã o fechamento da Ásia, inclusive em alguns preços aí de minério de ferro, um pouco mais de demanda, de expectativa de demanda também, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o que saiu além dos dados da China e dos dados aqui do IPCA? A gente teve o CPI, que também é índice de preços ao consumidor de julho final da Alemanha, o IPC-FIP aqui do Brasil também, IPCA e INCC, ambos de junho, e o INPC também de julho. Então, todos os dados aí do IBGE, que saem todos juntos quando a gente tem a divulgação da inflação. A gente tem o PIB do segundo trimestre da Rússia, mas a leitura ainda preliminar. E às 2 horas tem poços de petróleo em operação, dado que deve ficar também um pouco mais no radar nesse momento de incerteza em relação a preço de petróleo, preço de commodity. Então, hoje é um dia, como eu falei, bem voltado para a inflação, os dados da China ainda estão reverberando no mercado, mas a gente tem todas essas outras divulgações no dia de hoje que tem mais esse olhar para a China, para a inflação. Hoje a gente não tem aí dirigentes do Banco Central, dos Estados Unidos falando, é um dia um pouco mais calmo, uma agenda um pouco mais esvaziada, mas com dados aí de grande peso que tem bem potencial de causar impacto entre os mercados hoje. Vamos então para a nossa notícia, Débora, aquela notícia que a gente coloca todo dia aí para os nossos telespectadores aí, porque para saber o que aconteceu, o que vai acontecer, como fechou a Ásia, né? O mercado, todo mundo esperando o IPCA aqui, pelo menos no Brasil, né? Mas parece que a Ásia reagiu bem, né? Porque você teve algumas notícias boas vindo de Nova York, né? Isso daí gerou um bom movimento na Ásia nessa manhã, né? Exatamente. A Bolsa Asiática ela acabou respondendo bastante ao desempenho de Nova York de ontem. Então, eu vou dividir essa manhã da Ásia, que a gente sempre faz, em 2 partes. Primeiro, eu vou falar do movimento que acabou vindo desses ventos positivos de Nova York. Então, a gente tem essa tomada, ou retomada do otimismo na Ásia, justamente porque ontem a gente teve aquele dado de auxílios, de pedido de auxílios-desemprego nos Estados Unidos e o número de pedidos ficou abaixo do projetado. Então, o mercado estava esperando uma quantidade de 240 mil novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e o número real foi de 233 mil. Então, abaixo aí do esperado, abaixo do projetado pelo mercado. Isso trouxe um alívio depois que o payroll tinha jogado aquele balde de água fria, que trouxe inclusive temores recessivos. Até falei que tinha sido uma reação um pouco exagerada, olhar um dado só.
E agora saíram esses dados de pedido de desemprego que são semanais, então eles são como um termômetro, eles vão mostrando a evolução semana após semana do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E aí a gente teve um alívio vindo do mercado de trabalho, porque o número de auxílios de desemprego não ficou acima do projetado, pelo contrário, e isso fez com que Nova York tivesse um dia bem positivo. Esse dia positivo em Nova York impulsionou a nossa bolsa aqui, e que não devia ser diferente, nem esperado ser diferente, impulsionou as bolsas asiáticas também. Então esse movimento chega à Ásia, inclusive bolsas europeias também responderam a esse movimento durante a manhã. Então a gente tem toda essa combinação de bolsas respondendo a esse otimismo do mercado nova-iorquino. Então tem várias bolsas asiáticas que ficam no terreno positivo, o Hang Seng ficou no terreno positivo, o TAIEX ficou no terreno positivo, o Nikkei 225 também e o KOSPI sul-coreano. O único que não ficou aí no terreno positivo, teve uma ligeira queda, foi o Xangai Composto, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também não teve ali uma relação com os dados de inflação da China, porque eles surpreenderam e trouxeram novidades, mas isso, como eu falei, é assunto para daqui a pouco. Eu coloquei aqui na tela para vocês o Hang Seng, que teve uma alta bem robusta no dia de hoje, subiu 1,17%. E a gente vê, se a gente notar aqui no gráfico que vocês estão vendo dos últimos 6 meses do Hang Seng, então a gente tem aí o gráfico, né, de desempenho do Hang Seng nos últimos 6 meses, a gente vê que tem ali uma alta e o Hang Seng ele também corrige ao longo do tempo. Ele não tem aquela correção concentrada que a gente viu em outras bolsas, que aconteceram só aqui no finalzinho do gráfico, que foi o que aconteceu com o Nikkei 225, foi o que aconteceu de uma certa forma ali nos mercados nova-iorquinos também, essa correção vindo mais acentuada num período ali final do gráfico e os outros momentos a gente vê só alta. O Hang Seng ele sofreu correções ao longo aí do período, principalmente do primeiro semestre também, por ser uma bolsa intensiva em tecnologia, mas também ser uma bolsa intensiva em setor imobiliário. E aí o setor imobiliário vinha com algumas fragilidades lá na China, algumas dessas companhias, dessas ações são cotadas no Hang Seng e ele acabou sofrendo aí com o tempo, então ele não teve aquela correção tão dura como a gente viu acontecer no Nikkei 225, por exemplo. E hoje ele tem essa alta bastante descolada, inclusive, de outros mercados asiáticos. Então o Nikkei 225 também fechou em alta, mas fechou numa alta ali de 0,5%. O Hang Seng subiu 1,17%, justamente com esse ímpeto e essa volta do apetite pelo risco. Eu gosto sempre de lembrar que o Hang Seng é uma bolsa mais volátil, uma bolsa que acaba respondendo mais a movimentos de juros. Então, se a gente tem uma expectativa de queda nos juros, ela responde mais rapidamente, com mais intensidade. Se a gente tem um momento ruim para o setor imobiliário ou para o setor de tecnologia, ele tende a ter uma volatilidade maior. Podem ver ali embaixo que a volatilidade anual é 21,62%. Isso significa que o Hang Seng em um ano pode subir 21,62, como pode cair 21,62. Ele tem uma banda de oscilação bastante grande e vem sofrendo aí bastante, né? Nos últimos 12 meses caiu 11,20 e no acumulado do ano, se a gente considerar de janeiro até agora, ele subiu só 0,25. Então a gente vê que ele não teve aquele movimento de alta sem correções ao longo do início do ano. Ele está patinando um pouco mais para conseguir se firmar no terreno positivo. E por isso ele não sofreu aquela correção tão brusca, mesmo tendo uma intensividade em tecnologia que a gente viu em outras bolsas. Ele já tinha sido corrigido, ele já tinha caído bastante durante o ano, ele já estava andando de lado por algum tempo. Então eu quis trazer o Hang Seng até por ele ter essa volatilidade maior, ele ter esse maior risco e acabar aí também reagindo bem a um movimento positivo aí de Nova York, para também a gente sair um pouco do Nikkei 225 e do Xangai Composto e dar uma olhada no comportamento de outros mercados asiáticos também aí. E agora eu vou trazer o assunto da China, né, da inflação chinesa. Então, André, se quiser fazer algum comentário aí para a gente puxar a inflação da China. Colocar a inflação da China aí, porque é engraçado que a China tem que acelerar a inflação, senão o mercado fica bravo, né? O mundo inteiro aí quer a inflação mais baixa, mas a China é o mundo invertido, né? E justamente a inflação veio um pouco mais alta do que esperado, e significa o quê? Estamos crescendo, né? Então a inflação tá ótima, né? Então você tem um pouco de inflação. É basicamente isso, gente. Você quer crescimento econômico sem inflação?
você vai... Não é possível, a não ser que você faça que nem nos Estados Unidos, que crescia economicamente sem inflação, porque não subia salário, então você vai ferrar o trabalhador. Então a China, quando cresce a inflação, o mundo inteiro vê como um bom sinal, né, Débora? Exatamente, o mercado estava esperando que tivesse uma aceleração da inflação da China. Então, tudo que a gente vem falando para outros países, como o André falou, não vale para olhar para a ótica da China, até porque o mercado global, né, os países de uma forma geral, nem só os mercados financeiros, eles têm interesse que a China cresça, porque a China ela é um motor de outros países, né? Então ela puxa outros países junto com ela se ela cresce. Ela demanda commodities aqui, como eu sempre falo no nosso caso brasileiro, um caso exportador de commodity, um país exportador de commodity, uma alta demanda, um aquecimento da economia chinesa vai fazer com que se demande mais commodities do nosso país, a gente vai exportar mais para a China e tem todo esse motor econômico puxando o crescimento de outros países. E a China ela vem de um índice de preços ao produtor, eu vou falar dele primeiro, depois eu falo do índice de preços ao consumidor. O índice de preços ao produtor é o que vocês estão vendo na linha laranja aqui, tá? A linha de baixo. Ele vinha com uma deflação, então ele estava negativo há muito tempo. Aqui é a variação anual. Então a gente está vendo no mês de agora, no mês de julho, julho contra julho do ano passado, julho de 24 contra julho de 2023. Aqui no julho de 2023, a gente estava vendo contra julho de 2022. E a gente vê que a inflação ao produtor, né, o índice de preços ao produtor da China, vem de uma base bastante negativa. Estava com uma deflação de 4,40% na variação anual. Essa deflação ela vai diminuindo, mas ainda continua aprofundada. E agora que ela começa a tentar buscar ali sair dessa deflação. Então, a gente vê essa desaceleração, vamos pensar assim, da deflação chinesa, ou aceleração ali, na verdade, diminuição dessa diferença, né? A gente vê que agora está em 0,80 o preço ao produtor. Então, essa deflação ela não está aprofundando, pelo contrário, ela está começando a diminuir justamente porque a gente tem alguns preços que já estão puxando essa média, né, essa ponderação para cima. O mesmo a gente vê no índice de preços ao consumidor, que sai de uma base ali de 0,30 na variação anual, e agora no mês de julho, contra o mês de julho do ano passado, a gente já vê uma inflação aparecendo. Lembrando que a inflação ao consumidor da China ficou orbitando esse 0 a 0, essa estabilidade por muito tempo. Isso começou, né, tanto o índice de preços ao produtor como o índice de preços ao consumidor, os dois juntos, começaram a trazer uma desconfiança, um temor, um receio de que a China pudesse estar desacelerando, que ela pudesse estar com a sua economia desaquecendo, que a demanda poderia estar enfraquecida. E aí as pessoas têm todo esse receio, esse temor em relação à China, e isso acaba afetando outros países de uma forma geral. Então, os dois principais pontos de preocupação eram a China poder ter a possibilidade de estar desacelerando e os Estados Unidos com a possibilidade de se aproximar de uma recessão. O temor em relação aos Estados Unidos, ele já diminuiu bastante porque todo esse temor e essa probabilidade maior de recessão foi pautada basicamente, né, embasada por um único dado, que foi a leitura do relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Os outros indicadores, eles acabavam até mostrando um pouco mais ali, até de fôlego no setor de serviços e tudo mais. Mas esse dado chocou bastante o mercado, o que não era para acontecer, já que os juros lá estão altos há bastante tempo e estão sendo segurados nesse patamar há bastante tempo. Então, essa desaceleração ela ia acontecer uma hora ou outra, por isso agora a pressão para cortar os juros. Na China, a gente já tem um movimento diferente. A gente tinha visto, né, acompanhando essa desaceleração, alguns dos indicadores de produção industrial, de lucro industrial da China, um pouquinho abaixo do esperado, alguns dados em conjunto apontando para esse desaquecimento chinês, mas o governo lá está estimulando, está cortando juros, por exemplo, está fazendo algumas tomadas de decisão mesmo em relação ao estímulo do setor imobiliário, que a gente falou ontem, que puxou bastante as importações da China. Então, a gente vê uma China tomando ali algumas medidas para entregar a meta de crescimento anual e ela é muito cobrada por isso, justamente pela dependência dos outros países da China. Então, quando a gente vê um dado de inflação acima do esperado ou voltando ali para a inflação, saindo do 0 a 0, e um índice de preços ao produtor diminuindo a sua deflação, o mercado recebe isso muito bem
e acaba ali ficando contente, mesmo que seja com uma inflação, porque isso mostra que a China pode entregar, sim, o crescimento que ela propôs. Mas agora a gente vai falar de outra inflação, né? Uma inflação muito mais próxima da gente, que mexe com o bolso, nosso IPCA que saiu hoje, André. Exatamente, vamos falar do IPCA aí, um aumento de 0,38% nesse mês, uma aceleração se a gente comparar o último mês aí, mas a gente tem más notícias e boas notícias. Basicamente, más notícias mais para a classe média e boas notícias para a população com renda mais baixa aí nesse momento. Porque o que aconteceu? A gente teve aí reajustes bem consideráveis aí em relação a combustíveis no começo desse mês de julho, né? Você teve anúncio de reajuste da gasolina, anúncio de reajuste também do querosene de avião. O etanol, ele é muito ligado ao setor aí de commodities, porque quanto mais açúcar o Brasil exporta, menos cana-de-açúcar é utilizada para fazer etanol, e aí o preço do etanol acaba subindo. Então você teve esses três fatores aí que fizeram com que o grupo transportes aí, que é onde tem justamente aí, esses itens aí, subisse bastante nesse mês. Além disso, você também teve aí, por causa que você tem um período de menor chuva, aí muda a bandeira tarifária, você também começa a ligar mais termoelétrica, a energia elétrica ficou mais cara nesse mês aí de julho. Mas, para os alimentos, a coisa foi ao contrário. Um clima melhor, a gente consegue ter um clima melhor agora, então consegue produzir mais alimentos aí, porque você não tem aquelas ondas de calor, não está chovendo tanto, então ficou mais ameno as coisas, a gente conseguiu melhorar a nossa oferta de alimentos. A gente tem até o gráfico para mostrar aí para vocês, o que subiu e o que caiu aí nesse mês aí de julho, né? Então, o gráfico que eles vão colocar aí, né? O outro gráfico, na verdade, gente, que esse aí a gente vai comentar depois aí, que é aquele estudo que eu sempre faço lá de onde subiu, onde cresceu, né? Você vê, ó. Basicamente, um único alimento dos mais importantes aí subiu, que foi a farinha de trigo, que você teve alta de 2,55%. A gente produz farinha de trigo no Brasil, mas pouca farinha de trigo, a gente importa bastante, o preço das commodities está subindo, isso aí afetou diretamente. Mas nos demais, ó, arroz, feijão, a batata, que eu não vou poder mais usar o colar de batata, porque desvalorizou agora, né, a batata, então não vou poder mais usar esse colar de batata, o tomate, a cebola, a cenoura, hortaliças, frutas, carnes, aves, leite, tudo isso teve quedas, e quedas bem consideráveis, queda de quase 2% do feijão, queda de 31,24% do tomate, mais de 7% da batata, quase 9% da cebola, mais de 27% da cenoura. Então, os alimentos tiveram uma queda muito grande esse mês, e no geral, né, você teve uma queda de 1% do grupo alimentação e bebidas. Então, o que fez a inflação subir? Alimentos não, passagem aérea, itens energéticos. O gás de botijão subiu bastante, a Petrobras fez muitos ajustes esse mês. Gasolina, diesel, energia elétrica também subiu bastante, passagem aérea, quase 20% de alta. Então, a gente tem justamente aí esse cenário aí que a gente montou aqui para explicar a inflação desse mês. Alimentos mais baratos. Esse é o principal problema da nossa inflação e da economia brasileira esse ano, na verdade. Então, pelo menos parece que essa questão dos alimentos vai ser resolvida agora, mas os bens energéticos aí, combustíveis e tudo mais, subiram bastante, Débora. E aqui a gente vê, né, um comportamento que a gente tem visto em outros indicadores que a gente já trouxe para vocês. Então, o IGPDI também mostrou esse comportamento. O próprio IPCA 15, que media ali, né, os primeiros 15 dias do mês, de um mês e os últimos 15 dias do outro. A gente também já tinha visto esse comportamento. No IGPM já tinha aparecido alguma coisa semelhante com alta de passagens aéreas e combustíveis. Isso só mostra que o IBGE ele é sim confiável, né? Adoram descredibilizar o IBGE, principalmente quando se fala de crescimento e inflação, mas aqui a gente vê retratos muito parecidos aos retratos inflacionários que são mostrados por outras instituições, como, por exemplo, a FGV. E as passagens aéreas aí pressionando muito pela alta do querosene de aviação, que também teve aí um aumento no preço, isso aumenta o custo, e a passagem aérea também tem uma sensibilidade bem grande a dólar, então a gente também não pode deixar isso de lado, né? A gente tem um setor bastante sensível a dólar de uma forma geral,
e a gasolina e o diesel, que teve um aumento um pouco maior, a gasolina mais ainda, mas aqui também bastante ligado a questões de combustíveis, e o diesel um pouco mais preocupante, aí pensando em possíveis efeitos em cascata. Mas, num geral, a inflação ela foi, provavelmente, quando a gente trouxer aquele dado de inflação por extrato de renda, a gente vai ver provavelmente as classes, né, as faixas de renda, na verdade, mais altas, sendo mais prejudicadas por essa inflação do que os menores extratos de renda que têm ali um peso maior dos alimentos. Então, a gente vê uma inflação aí voltando, né, a amenizar o bolso, principalmente do trabalhador e do trabalhador que consome mais da sua renda em itens de cesta básica. Mas agora o André vai mostrar para a gente aquele estudo que aponta ali como é que foram os comportamentos dos grupos inflacionários, né? Exatamente, porque aí vale a gente ver o que subiu, né? Se a feira subiu, se o açougue subiu. E finalmente, Débora, a feira ficou mais barata, teve uma queda bem considerável. A gente vai colocar o gráfico aí agora para vocês verem aí o que caiu, o que subiu. Ó. A feira caiu mais quase 9% esse mês, olha isso, ó. Muita queda aí do preço aí dos itens de feira, né? A gente mostrou queda no preço de batata, cebola, cenoura, hortaliças, frutas, então a feira ficou muito mais barata, quase 9%, é uma queda bem considerável. Mas mesmo assim ainda está 15% mais cara se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, né? Então ainda está caro se a gente comparar com ano passado, mas teve uma queda muito boa nesse mês. O açougue teve uma nova queda, e ainda continua 2,1% mais barato que no mesmo período do ano anterior. O mercado também caiu, o mercado não a Faria Lima, né, o mercado que a gente compra nossas coisas, itens de limpeza, bazar, aquele mercado que a gente faz no fim de semana, né, também teve uma queda, 1,16% nos itens de mercado, agora subindo 2,89% no mês. E você teve aí a maior alta que a gente pode ver, que é justamente nos boletos. Você teve, principalmente puxado pela energia elétrica, né? Que energia elétrica é um boleto, né? A gente bem cara, né? Esse boleto. Você tem, então, uma alta de 0,59% nesse mês e o acumulado em 12 meses já está acima da inflação. Ele não estava acima da inflação no último mês, mas ele passa a ficar acima da inflação agora. Então, os boletos estão pesando bastante aí esse mês aí na vida das pessoas. E o lazer subiu mais um pouquinho, 0,35%. O acumulado 12 meses ainda está abaixo do acumulado em 12 meses da inflação geral, que está em 4,5%. E lembrando que a inflação de lazer é aquela inflação aí que eu sei que a gente pode reclamar, porque subiu o preço das coisas, mas é aquela inflação boa. Porque isso, por mais que o Banco Central fale, que tipo, ele chama de serviços e tudo mais, e fala assim, a gente tem que combater toda a inflação, mas quando o lazer é a renda das pessoas, é o dinheiro que as pessoas que estão trabalhando com lazer ganham. Então é o dinheiro do dono do barzinho que você vai, do restaurante que você vai, é o salário do garçom do barzinho, do restaurante que você vai, é o salário do cabeleireiro, da manicure, do barbeiro que você está indo. Então é isso que é a inflação de lazer, é isso que é a inflação também de serviços. Então a gente teve essa alta aí, mas é muito reflexo da melhora econômica e da melhora da vida das pessoas. Importante a gente lembrar disso, eu vou pontuar toda vez aí, porque por mais que a gente possa reclamar aí, mas isso daí significa a renda na mão de pessoas, essa parte da inflação. O resto é ruim, mas isso aí não é ruim. E eu acho que o que vale pontuar toda vez também, e sempre que vocês tiverem dúvida, a gente está aqui para explicar, é a questão dos alimentos, que sempre tem aqui aquela confusão no chat, mas tá caro, tem certas coisas que ainda estão caras. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da feira aqui, né, que eu acho que é o mais emblemático e o melhor para a gente ver isso, a feira subiu 15,37% no acumulado em 12 meses. Então, as coisas elas ainda estão com o preço elevado. Por mais que tenha caído 8,88% o grupo nesse mês, a gente ainda tem uma alta acumulada mesmo com essa queda de 15,37% nos últimos 12 meses. Porque a gente teve sucessivas altas nos preços dos itens de feira, de hortifruti. Então, a gente teve uma alta bastante acelerada. Então, por mais que caia, para a gente sentir isso no bolso, ainda demora um pouco, né? Isso sem contar que o nosso bolso ele não tem a mesma sensibilidade aqui aos preços que a gente tem numa medida de PCA, que é algo macroeconômico, que não é ali da nossa inflação. Mas aqui a gente vê, né, um comportamento de alta por muito tempo,
que deixou os preços muito elevados e agora, por mais que eles caiam, a gente ainda vai ter preços elevados, porque eles subiram demais. E aqui eu pego o exemplo dos boletos e da feira, né, porque os boletos foram muito puxados aí pela energia elétrica, justamente por essa questão de escassez de chuva, e isso faz com que as termoelétricas sejam mais utilizadas. A gente vê aqui que são dois fatores aqui, duas variáveis sofrendo com situações climáticas, né? Não é à toa que a feira subiu 15,37%. Subiu porque tem chuva excessiva num ponto do Brasil e calor excessivo em outro, secas em outros pontos. E os boletos também subindo esse mês, justamente por também essa ausência de chuvas. Então a gente vê as questões climáticas, por isso que sempre que tem alguma notícia de questão climática a gente traz para vocês, porque essas questões elas afetam depois, né? Pode parecer uma coisa muito descolada para algumas pessoas, mas elas afetam a nossa vida diretamente no dia a dia mesmo. Então não dá para descolar uma coisa de outra e não dá para fingir que não existe, como muita gente gosta de fazer. Então aqui a gente traz dois exemplos bem emblemáticos de como isso pode afetar, sim, o nosso dia a dia, sem contar o restante de tragédias que uma questão climática pode trazer. Então aqui só para fechar esse assunto, porque eu sei que sempre surgem essas dúvidas em relação aí à alta de preços, principalmente dos alimentos e da feira. Débora, vamos fazer a abertura de mercado, então, pelo passar da hora, então? Vamos. Teve gente que pediu aqui no chat para a gente falar também do resultado da Petrobras. Por conta do tempo, a gente vai trazer esse assunto com calma na segunda-feira. Eu vou me despedir do André, porque eu vou fazer o giro de mercado, mas vocês podem ficar aqui comigo, porque a gente ainda vai falar da abertura das bolsas. Então, André, bom fim de semana, melhoras para você, que tenha uma boa noite de sono. Muito obrigado, gente. Nos vemos nas próximas segunda-feira. Um bom fim de semana para todo mundo aí. E vamos ver como que o mercado está reagindo aí. Dia de Petrobras, IPCA aí. Deve estar uma beleza, né, Débora? Pois é, a gente está com um índice positivo, por incrível que pareça. O nosso Ibovespa está subindo hoje mesmo sem o apoio da Petrobras. A Petrobras está caindo mais de 2%. E a gente vai trazer um estudo bem detalhado do resultado da Petrobras para vocês. Fiquem tranquilos, hoje pelo horário a gente teria que correr com o assunto e não é essa a intenção. Então a gente vai trazer esse assunto na segunda-feira. Então eu vou colocar aqui, André, até segunda-feira. Um beijo para você. E eu vou colocar para vocês aí na tela a abertura do nosso mercado, que hoje sobe 0,54% o Ibovespa, mesmo sem aqui na verdade, com o apoio, né, sem o apoio de algumas commodities, mas com o apoio do petróleo, que sobe 0,41%, mas sem o apoio da Petrobras, de fato, que cai aí bastante, tem quedas bem aprofundadas pela decepção em relação ao resultado da Petrobras, que a expectativa era de lucro e a Petrobras trouxe prejuízo. Então a gente vai trazer todos esses pontos, como eu falei, com detalhes na segunda-feira, mas isso não está impedindo o Ibovespa de subir 0,51% hoje. E por que a gente tem o Ibovespa subindo aí nessa manhã que a gente não tem um dos principais pontos do Ibovespa para sustentar essa alta? Primeiro, eu quero chamar atenção para o comportamento dos juros futuros. Desde que a gente teve aquele abraço caloroso do Copom ao mercado financeiro, aquela sinalização de que a gente pode ter uma alta de juros se for necessário, a gente começa a ter esse movimento de queda no DI futuro. O DI futuro aqui 2032, mas a gente pode pensar em outros vencimentos também, são as expectativas de juros para aquele vencimento. A gente tem queda. As treasuries, elas também estão em queda hoje, então em queda de 1,47 aqui. Isso traz um maior apetite pelo risco. E a gente está em um momento de maior apetite pelo risco de uma forma global. Depois daquela semana, daquele comecinho de semana, sexta-feira e segunda-feira, né? O fim de uma semana e começo da outra, que a gente teve um movimento muito ruim de apetite pelo risco, uma aversão muito grande ao risco, com medo de uma possível recessão nos Estados Unidos. Conforme esse receio, esse temor foi diminuindo, o apetite pelo risco foi crescendo. E mercados emergentes que sofreram muito estão com alguns ativos bem descontados em preço. Então, eles acabam recebendo um pouco mais de recurso nessa volta do apetite pelo risco. E isso acaba sustentando o Ibovespa, ainda mais em um momento que as treasuries e o nosso DI futuro estão em queda. Então, a gente não tem ali essa fuga de recursos também para a renda fixa.
Eu falei aqui muito rapidamente do nosso giro de mercado, o dólar também cai hoje, acompanhando o movimento principalmente das treasuries e também desse alívio do mercado em relação à condução de política monetária aqui do Brasil. Isso continua reverberando no nosso real, então o real está se fortalecendo. Então aqui um dia bem positivo, apesar da Petrobras estar caindo bastante. E eu quero reforçar também um convite para vocês, porque no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma terça-feira, mandaram tanto a gente para Cuba, eu adoraria ir para Cuba, quando alguém me manda para Cuba eu falo, quem me dera, mas a gente tem aqui, o Eduardo foi para Cuba, e ele foi muito bem acompanhado aí do Frei Beto e da Juliana Baroni. Eles fizeram um documentário incrível. Eu assisti ontem, tenho spoilers, mas não vou dar. Só vou falar que foi incrível. Realmente uma abordagem muito didática e muito sensata ali, trazendo pontos diferentes ali em relação a Cuba. Então vale muito a pena assistir. Se inscrevam no link aqui embaixo, slmercado.com.br, e não percam, não vão deixar de assistir isso, que tá maravilhoso, gente, mas não vou dar muito spoiler para vocês. E agora, sexta-feira, é dia de quê? De dar rolê. Então vocês ficam em excelente companhia com o William De Luca e o Guga Noblar. A gente volta na segunda-feira para cumprir as dívidas com vocês, porque eu não quero que vocês me coloquem no Serasa. Um beijão e até lá. E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai Pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CF. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.